Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um anime sensacional, incrível, que com certeza vai mudar a sua vida, que é então Fullmetal Alchemist Brotherhood. E antes de mais nada, eu gostaria só de reforçar o quanto o Fullmetal é maravilhoso, é isso. Eu poderia passar o vídeo inteiro só dizendo o quanto o Fullmetal é maravilhoso, porque é isso que o anime é, sabe? Toda a história, a construção dos personagens, como ele mostra o desenvolvimento dos acontecimentos e justamente o desenvolvimento dos personagens a partir desses acontecimentos é, assim, sensacional como se constrói. Eu espero que assim que terminar esse vídeo vocês já corram lá para Netflix, porque sim, tem na Netflix, e assistam, maratonem, porque vale muito a pena. E outra coisa que eu gostaria de explicar também é porque existem dois animes Fullmetal. Tem o Fullmetal Alchemist, que ele tem em torno de 50, 58 episódios, algo do tipo. E tem também esse que eu tô falando, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. A diferença é porque, assim, primeiro tinha sido feito esse Fullmetal Alchemist, certo? Só que, como o mangá ainda estava sendo desenvolvido, chegou um ponto da história em que ele se diferiu do que estava escrito no mangá. Eu não assisti esse Fullmetal porque me disseram que não é lá muito bom, certo? Então eu não vou falar dele nem julgá-lo, né? Porque eu não assisti. Mas o Brotherhood, ele veio justamente nessa intenção de se igualar mais ao mangá. E, gente, é sensacional, é fantástico, sério, vocês precisam assistir. E ontem, quando eu tava pesquisando pra ver se ainda tava na Netflix, eu vi que tinha um filme também do Fullmetal Alchemist, mas eu não sei se esse filme é com personagens japoneses, eu não sei se esse filme é americanizado, digamos assim, não sei qual é a história que ele trata, então eu também não vou falar do filme, certo? Vou falar realmente só do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu fiz uma indicação dele também lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O post sobre ele não tá sozinho, porque eu fiz a indicação de outro mangá junto, que é o Alice Hearts, mas ainda assim dá pra vocês terem uma noção mais ou menos do que eu falei, do quanto o anime é bacana, e é isso aí, beleza? Então, falando um pouco da história, o Fullmetal Alchemist Brotherhood trata então da vida de dois irmãos, o Edward e o Alphonse Euric. Os dois são alquimistas, certo? E o Edward, ele é conhecido então por ser o alquimista de aço. E o Alphonse, ele é uma armadura, certo? E você fica tipo, tá, como uma pessoa é irmão de uma armadura? É porque o Edward, através de um processo de transmutação humana que ele e o Alphonse fizeram por conta que a mãe deles morreu, selou a alma do Alphonse nessa armadura justamente para que ele não ficasse sozinho. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso já já. A história trata dessa busca desses dois irmãos pela Pedra Filosofal justamente para que eles possam recuperar os seus corpos. E nisso eles vão conhecendo pessoas e passando por dificuldades e encontrando novas coisas para se resolver, junto com muita comédia, sabe? O anime tem muita comédia, você bola de rir, assim, porque é muito engraçado. As tiradas que eles têm, as caras, os trejeitos, tudo muito bem elaborado e muito bem construído para que, além de você ter essa carga dramática, porque tem muito drama também, você chora em diversos episódios. Digo logo que no terceiro você já se debulha em lágrimas. No terceiro episódio, gente, se vocês assistirem, vocês vão lembrar de mim. Além dessa carga dramática, né, que o anime todo possui por conta justamente da história e das coisas que vão acontecendo na vida desses irmãos, tem muita comédia, o que deixa leve de certa forma, mas nem tanto assim, sabe? E os personagens secundários, que muitas vezes nem são tão secundários assim, eles também têm um papel muito importante e eles também são muito interessantes. O meu preferido, apesar de eu amar muito o Alphonse, o meu preferido é o Roy Mustang, que ele é um coronel lá do exército. Ele também é o alquimista do fogo. É muito legal todas as tiradas dele e ele também é um personagem muito centrado, muito focado. Ele tem um objetivo e ele quer seguir esse objetivo dele a todo custo. Mas, ao mesmo tempo,
de certa forma sem passar por cima de ninguém, sabe? Porque ele é uma pessoa muito justa, muito correta. Então é muito interessante também a construção desse personagem. Tem momentos da vida dele que é muito triste, porque ele perde uma pessoa muito próxima a ele, e isso faz com que ele mude de certa forma o jeito dele e os objetivos que ele tem. Tem um momento também que ele chega num ponto decisivo da história que ele se transfigura, digamos assim, por conta de certas descobertas que ele faz. É muito interessante quando a gente acompanha que, apesar de ele ser uma pessoa focada, boa, com bons princípios, uma boa índole, ele é nada mais nada menos do que uma pessoa, sabe? Porque esses alquimistas, eles não são pessoas sobrenaturais, certo? Os alquimistas são pessoas que mexem com magia. Então, eles são pessoas, né? Eles têm sentimentos, eles têm falhas, eles têm emoções. Então é muito interessante porque o anime ele realmente mostra isso. Porque apesar da pessoa ter a magia, ter aquele controle de certo elemento ou de certa substância, ela nada mais é do que uma pessoa, entendeu? Então, tudo que acontece na vida desses personagens mostra pra você que você também não tá imune a isso e que você precisa superar essas dificuldades, sabe? E é muito interessante, gente, é muito interessante a construção de tudo. Eu vou repetir sempre, esse anime é muito fantástico, ele é muito sensacional. Ele é um dos meus preferidos, assim, da vida. Recomendo muito que vocês assistam. Falando um pouco, então, da questão da transmutação humana, que tanto o Ed quanto o Alphonse fizeram, foi porque, assim, eles desde criança já mexiam com magia. Por conta do falecimento da mãe deles, eles vão, então, tentar a transmutação humana, que é justamente trazer a alma da mãe deles de volta, né, trazer no corpo e tudo. Só que dá errado, porque justamente quando você quer trazer uma alma de volta, você tem que dar algo em troca. Nesse processo, deu tudo tão errado que justamente o Edward perdeu e o Alphonse perdeu tudo. Ele perdeu todo o corpo dele. E aí o Edward, percebendo o mal que eles tinham causado, ele pegou então uma armadura que estava lá no sótão onde eles estavam e selou a alma do Alphonse dentro dessa armadura. E para isso custou outra parte do corpo dele. E como eu disse, a jornada deles é tão interessante na busca pela Pedra Filosofal, e eles também, é tipo aquele personagem que eu falei, o Roy, eles não querem passar por cima de ninguém. Eles percebem que não vale tanto a pena assim buscar o que eles querem tanto, se for para prejudicar a pessoa, se for para alguém morrer no meio do caminho, se for para eles perderem uma amizade. Eles vão construindo o próprio caráter até, porque eles são adolescentes, eles têm 15, 14 anos. Eles vão percebendo que muitas coisas não valem a pena ser esquecidas ou deixadas de lado por conta de um artefato ou de um objeto que eles realmente nem sabem se existem. E outra coisa assim também interessante é a construção dos vilões. De uma forma geral, são pessoas que tiveram meio que o seu gênio, o seu sangue modificado, e aí eles têm poderes sobrenaturais. Cada um deles é um tipo de pecado capital. É muito interessante também como eles vão construindo esses vilões e a gente percebe que eles também têm certos sentimentos. Todos os personagens, eles têm um propósito e uma construção e um desenvolvimento tão bem feitos que às vezes você até entende de certa forma, muito de certa forma, porque os vilões agem como agem. Tem um mangá do anime, certo? São 27 volumes, eu acho que nem todos foram lançados aqui ainda, mas eu ganhei 2 volumes, certo? Eu ganhei o primeiro, né? Que ele tem uma jacket, eu vou mostrar pra vocês. Então essa aqui é a jacket do primeiro volume e essa aqui então é a capa do primeiro volume. E o anime ele tá muito fiel também, certo? E eu também tenho o volume 2, só que eu nem tirei a capa ainda porque eu disse que só ia tirar quando eu fosse ler mesmo, e como eu não li ainda, então eu não tirei do plástico. Como eu falei pra vocês, o Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é muito fiel ao mangá, sério. Eu recomendo muito fortemente o Brotherhood, eu acho que vocês vão se deliciar com esse anime e vai valer muito a pena vocês maratonarem. Eu tenho certeza que quando vocês assistirem o primeiro episódio já vão querer partir pro outro, e pro outro, e pro outro, e pro outro, até vocês terem terminado de fato, certo? Escutem o meu conselho, vai ser assim sensacional, vai mudar a vida de vocês, como eu falei. E é isso, eu espero que tenham deixado o recado e eu espero que vocês apreciem mesmo o anime. Tentem entender a essência dele, tentem se identificar com os personagens. Eles nada mais são do que humanos, igual a nós. Então é muito fácil se sentir empáticos e até mesmo se sentir iguais a eles.
sabe? Às vezes você vê certas situações e você diz, eu nunca faria isso, mas será que se você estivesse naquela situação de fato você não faria? Como, por exemplo, o caso da transmutação dos meninos, né? Você às vezes pode dizer, que besteira, você não pode ressuscitar os mortos, mas, cara, eles eram duas crianças, órfãos, e eles estavam sozinhos no mundo, então, para eles era uma solução super viável. Será também que você não faria a mesma coisa? Espero que eu tenha deixado o meu recado para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha, ajudar a compartilhar, porque ajuda muito mesmo no crescimento do canal. Um beijo bem grande, tchauzinho!